Amigos de Vladi al Vivo, bienvenidos a otra transmisión más. Hoy tengo a una actriz, guionista, escritora y compositora brasileña, una de las figuras más requeridas de la televisión y además que está muy vigente con la famosa película de Netflix Esposa de Alquiler. Ella, al ser brasileña, pues vamos a hablar con ella en portugués para que ella se sienta más cómoda y digámosle buenas noches, Patricia Travassos, ¿cómo estás? Buenas noites, um prazer estar com você, um prazer enorme poder fazer essa entrevista. Eu entendo espanhol, mas eu não consigo falar. Tudo bem. Então eu vou deixar você à vontade, para a gente vai falar português. Acho que para mim não tem problema não. Então, para a gente se entender melhor nesse sentido. É, Paty, esse filme está estourando na Netflix, realmente impressionante, né? Atualmente é o filme com maior quantidade de horas de visualizações no mundo. O que você acha disso? Você esperava uma coisa assim? olha, nós todos estamos assim, boquiabertos, entendeu? Eu ligo para a Cris, que é a diretora, e falo: Cris, você imaginava que isso ia acontecer? Nem nos meus sonhos mais otimistas, eu nem pensava nessa possibilidade. Para mim, inclusive, eu achava que era Netflix Brasil. Eu não sabia que esse filme ia ser espalhado assim para o mundo todo. E foi como uma coisa assim, uma explosão de, sabe aquele fio de pólvora, sabe? Que faz um segundo. A gente, quando viu, o filme estava na primeira semana de exibição, já estava em primeiro lugar aqui no Brasil e nos 10 primeiros no resto do mundo, inclusive nos países de língua inglesa, que é um país, são países mais difíceis de entrar qualquer coisa de outra língua. Então, para a gente está sendo surpreendente, mas completamente surpreendente. Nós estamos assim, uau, viramos atores internacionais. Viraram mesmo. Bom, você já era, minha querida. Você tem um historial de novelas e personagens maravilhosos através do tempo. Quem que não lembra de tantas personagens bonitas que você deu para as pessoas, né? Aqui na Bolívia, como no resto da América Latina também, muitas dessas novelas foram vendidas e, com certeza, o nome de Patrícia Travassos é um nome já muito popular há muito tempo. Agora, esse retorno junto com esse filme, né, que para nós chamou Esposa de Alquiler, ou Esposa de Aluguel, como se chamam lá, é realmente uma coisa muito bonita. Eu me lembro que quando entrou no Netflix, no dia 11 desse mês ainda, eu não sabia que era brasileiro, daí eu reconheci o Caio Castro, que está no pôster, e falei, vou assistir, vou ver do que se trata. E eu achei tão bonito, tão legal, que eu comecei até a recomendar esse filme nas minhas redes sociais, só que depois eu vi que a coisa cresceu, 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 não, evidentemente não graças a mim, graças a que muita gente no mundo todo começou a assistir. E agora eu vejo, como que chama, os resultados, vendo Esposa de Aluguel como o filme mais com maior quantidade de visualizações no mundo todo. Então, parabéns para você, para a produção, para o Muito Caio, obrigada. Muito né? obrigada, muito obrigada. A gente também está surpresa, apesar de eu ter feito o filme, eu adorei o roteiro quando eu li, achei divertido. Mas era assim, para mim, era um filme de uma comédia romântica, não tinha- assim como existem milhares, né? Agora, a Cris, ela tem uma mão boa, sabe? Não é a primeira vez que ela faz um filme, acho que é a primeira vez que ela trabalha é para a Netflix, que é a diretora, né? A Cris D'Amato. Ela tem uma mão boa, porque ela já fez alguns filmes que foram assim, comédias românticas, que foram exatamente a mesma coisa. Você chora de rir e você também se emociona, que eu acho que são duas coisas, é um ingrediente muito forte em cinema. Quando você ri e se emociona, as duas coisas, sabe? O filme te pega, sabe? E ela tem essa mão boa para fazer esse tipo de comédia. Como foi para você trabalhar com essa nova geração, com o Caio, com a Tati, com todos essas pessoas? Porque você é Olha, uma muito A da Tati comédia. a Tati, a gente já tinha se encontrado algumas vezes, não trabalhando junto, mas porque turmas parecidas, né? Ela faz muito Porta dos Fundos, né? Que é aquele, aquele programa no YouTube de humor, que então ela é bem conhecida com a coisa do humor. E o Caio de novela. Eu nunca tinha trabalhado com nenhum dos dois. Nunca, na verdade, a única pessoa ali que eu já tinha trabalhado era a Mariana Xavier, que a gente tinha feito os filmes do Paulo Gustavo. Que eu fiz dois filmes do Paulo Gustavo, Minha mãe é que uma morreu peça. agora. Hã? Minha mãe é uma peça, né? Minha Mãe é uma peça. Eu fiz o 2 e o 3. Eu era uma das irmãs da Dona Hermínia, que era a personagem do Paulo Gustavo.
e ela era a filha da Dona Hermínia, né? Então a gente nem sabia que a gente ia estar no mesmo filme. Quando a gente fez uma leitura ainda de Zoom, porque ainda estávamos gravando ainda com a pandemia ainda que requeria cuidados, a gente não se encontrou antes do filme. Quando a gente se encontrou, foi no Zoom, fazendo a leitura do filme. E a gente ficou tão emocionada, a gente começou a chorar quando a gente se viu. E ela fala até isso, que quando a mãe morre, a tia vira mãe. E eu estava sendo mãe dela nesse filme, né? E foi muito emocionante. As primeiras vezes que a gente se encontrou, a gente se encontrava e chorava, 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 porque quando o Paulo Gustavo morreu, na pandemia, a gente estava todo mundo completamente isolado. Então, não teve aquela coisa da gente se encontrar, da gente ir no enterro, da gente ir no velório, da gente não teve uma despedida assim, sabe? Então, foi uma coisa muito. Cada um com seu sofrimento na sua casa, né? E nós éramos amigos de trabalho, a gente não era amigo de família, sabe? Então, foi uma coisa muito isolada essa dor que a gente viveu, né? Esse sofrimento todo. Então, quando a gente se encontrou, ficava difícil da gente contracenar, porque a gente chorava. Nossa, nossa, ela Mas foi muito divertido fazer o filme. eu confesso que eu não conhecia muito o trabalho dela. Para mim, as pessoas conhecidas eram você e o Caio, mas me surpreendeu também. Você nunca viu os filmes do Paulo Gustavo? Minha Mãe é uma Peça? Sim, mas eu vi o primeiro, Paty. Eu vi o primeiro porque você sabe que aqui né, a Globoplay nem sempre não está para Ah, operar não passa para todas aí, as né? coisas, né? Então, É. filmes estão na Globoplay, mas nem todos temos acesso a esses filmes. Então, eu vi o primeiro porque acho que passou na Globo Internacional, que a gente tem a Globo Internacional, Aham. mas eu ainda não vi o segundo e o terceiro, mas eu conheço o trabalho dele, a capacidade dele também. É incrível, ele é incrível, era incrível. E assim, o segundo e o terceiro filme foram a maior bilheteria de cinema que o Brasil já teve. Nunca teve um filme que fez uma bilheteria igual em tão pouco tempo, assim, questão de ele lançava em geral depois do Natal e janeiro e fevereiro o filme estourava, mas estourava num grau assim que a Disney estava preocupada que os filmes dela não entravam mais no Brasil por causa do Paulo Gustavo, sabe? Era Nossa, nesse nível. É. que grande perda, mas não sei nem. Foi uma grande perda, foi uma grande perda. Mas vem Mas capaz. então, eu já tinha trabalhado com a Mariana só, sabe? Então a gente já tinha um tom assim junto. Mas eu acho que ator, assim, de que curte comédia, que vê aonde que pode brincar, a gente já tem essa mão, sabe? Eu gostei muito de trabalhar com a Tati, a gente já bate uma bola ótima, sabe? E o Caio, que é uma delícia, né? O Caio é totalmente intuitivo, engraçado, ele faz umas coisas muito engraçadas nesse filme, aquele menino mimado que de repente sapateia no chão, não quero, não quero. Muito engraçado, sabe? E um gato, né? Lindo. Então é uma mistura muito interessante, né? Eu acho que Não, todo mundo, acho que deu uma sorte assim da gente vestir bem a roupa do personagem, sabe? Porque esses filmes são muito rápidos de fazer, eles fazem tudo muito rápido, a gente não tem um preparo enorme, sabe? Quase não ainda teve, ainda mais por conta da pandemia. A gente não teve um preparo, sabe? Foi na intuição, sabe? E uma escolha de atores que a gente tinha uma química, a química se fez rapidamente. A gente fez assim pequenas reuniões de núcleo, sabe? Fizemos uma reunião eu e os filhos, sabe? Mas é sei. só para a gente ter um tom assim, como é que era a relação com cada um, sabe? E foi um preparo assim, mas foi todo muito intuitivo o filme, sabe? Ah, mas eu amei lhe ver de volta. Eu amei de ver de volta porque eu não via há muito tempo já. Eu segui muito seu trabalho, principalmente na década de 90 e muitas coisas que você fez aí, né, que ficaram normalmente personagens muito engraçados, que nem os que você levou com Vamp, com Brega É, Chic, né? é. Há um tempo atrás você voltou com Espelhos da Vida também, que foi É. vendida todo. Foi bem legal. E teve um tempo que eu fiquei na Record também. Eu dei uma sumida, até não sei se a Record ela espalha as coisas que ela faz para alguns lugares, eu não sei. Eu teve um tempo que eu fiquei na Record, eu fiz algumas novelas na Record, até que foram novelas bem boas, assim, divertidas. Uma chamava Mutantes, era com mutantes, era cheio de efeito especial. Uma outra chamada
Ribeirão do Tempo, que era uma novela muito bacana com um autor que era da Globo. Era uma época que a Record pegou todo um elenco e uma técnica da Globo e fazia umas novelas com muita qualidade. Depois, não sei, agora eles abraçaram esse gênero Bíblia e aí virou outra coisa. Mas nessa época a gente fez umas novelas bem boas. Normalmente, o que eles estão vendendo para fora são as novelas bíblicas. Aqui, por exemplo, passaram 4 novelas bíblicas da Record já dobladas ao espanhol e foram de muito sucesso. Mas eu sei que agora, eu digo eu sei porque eu não tenho no meu TV a cabo, eu sei que agora a Record tem também um sinal internacional que chama-se Record Américas, que está em algumas companhias de TV a cabo, não na minha. E então, acho que o Uhum. pessoal que tem essas outras companhias estão conseguindo acompanhar esses novos trabalhos da Record, mas não é meu caso. Mas eu sei, por isso. Eu gostava da Record no início, quando ela estava tentando copiar a Globo em termos de dramaturgia. Queria fazer um quadro de. Chamou um monte de ator da Globo, foi muita gente para lá. Depois eles começaram a fazer as bíblicas, até as primeiras, segundas, assim, ainda estava com uma certa qualidade. Depois eu acho que eles se perderam muito. Então, Então, não me interessa muito também fazer esse tipo de trabalho, assim, não tenho muito. Não é meu estilo. Eu gosto de uma coisa, eu gosto até de um drama também, mas assim, dentro de um contexto, sabe, que você tem um embasamento bom, mas não é o meu estilo, eu não estaria fazendo uma bíblica lá. tá, tudo bem. Você tem coisas tão bonitas. Olha só, você começou praticamente na Globo, começou trabalhando também, fazendo parte do Armação Ilimitada, que foi. Aliás, você foi roteirista, né? Guionista em espanhol, não é? A Armação Ilimitada eu participei desde o início do projeto, quando ele ainda era um projeto. Eles não sabiam exatamente o que ia ser. Eles queriam fazer um seriado com o Cadu Moliterno e o André de Biasi, que eram os gatos, os surfistas e não sei o quê. Eles queriam fazer alguma coisa com surf, música, e tinha acabado de passar um filme chamado O Menino do Rio, e tinha sido um sucesso extraordinário. E a Globo queria fazer uma série com aquela temática, sabe? Jovem. E aí chamou um grupo que acabou sendo um grupo sensacional, e a gente foi revertendo as formas, clichês de fazer um filme para dois garotos surfistas, a gente foi revertendo essa fórmula e acabou ficando uma coisa tão legal que até hoje é um programa. Outro dia estava passando alguns, eu até tenho, hoje em dia tem no Globoplay também. Até hoje é muito moderno e foi feito nos anos 80, Pois é. 85, 86, 87, foram 4 anos. Assim. Eu escrevi os 4 anos e a gente criou o programa. Então, foi muito, muito prazeroso fazer esse programa. E eu participei de alguns episódios, uns 2 ou 3, assim, mas É, eu mais escrevia. juvenil, mas ao mesmo tempo muito engraçado. A Andrea Beltrán também estava aí começando, né? Maravilhosa, maravilhosa, fazer aquela jornalista. Era o contrário, a gente era para ser dois homens cheios de mulheres em volta, e a gente fez o contrário, a gente fez dois homens que dividiam a mesma namorada, né? Era um triângulo, Bem moderno para a época, mas muito tudo. moderno para a época. E também é, ela também não era uma surfista, não era o padrão do surfista, ela usava óculos, tinha o cabelo curtinho, era jornalista, sabe? Era mais uma outra coisa, ela era mais intelectual, entendeu? Ao Então era contrário. tudo assim, a gente revertia todos os conceitos do padrão e íamos para o outro lado e deu muito certo, muito É, certo. tanto assim que funcionou por 4 anos, né? Para ter uma É, série de 4 anos, tem que é, ter conteúdo bom, né? E tem muita gente. era muito divertido. Tomara que o Viva coloque de volta, não sei, porque o Viva às vezes Volta tem. e meia eles colocam, volta e meia eles colocam. Eu já vi alguns episódios no Vivo. Eu tô com uma vontade que a Globoplay comece a trabalhar na América Latina, porque ela está em diferentes lugares do mundo, mas não está para a nossa região. Então, eu sei que tem muito conteúdo bom. Aliás, eu estava vendo outro dia, eu li uma matéria que falando da volta de Vamp e o sucesso que está fazendo no streaming, né? Que loucura, essa Mary Ah, Mateus. eu nem sabia. Não, falavam que era, aliás, que era uma das novelas antigas de maior quantidade de visualizações também nessa plataforma, né? Olha, não sabia disso. Eu não gosto de ficar vendo muito essas coisas, essas novelas antigas, nem as que eu faço.
vez em quando acontece de eu ver assim, uma cena ou outra, ou as pessoas postam no Instagram, ou postam no, sei lá, no YouTube, aí eu vejo. Mas eu não sabia disso. Olha só. Mas é muito boa, Vamp, então, é maravilhosa. Eu gosto muito quando a gente entra num trabalho, que nem foi esse filme, como foi Vamp, como foi Armação Ilimitada, que a gente não tem uma inocência. Tem assim, a gente não entra assim, vou fazer um sucesso. Não, a gente tem ali um quebra-cabeça que a gente se dedica e se diverte fazendo. Isso é muito importante. Enquanto a gente está ali se divertindo, rindo, parando a gravação, porque a gente tem um acesso de riso no meio, e criando, na época, por exemplo, de Vamp, não tinha ainda nenhum efeito especial. Não tinha computador. Eu me lembro que na época de Vamp eu comprei meu primeiro computador, que era assim um tiranossauro, sabe? Assim, ainda não tinha internet, não tinha nada. Então, todos os efeitos especiais eram feitos de verdade. Sabe, a gente quebrava um vaso na cabeça do outro, que era feito de açúcar, de verdade, às vezes machucava mesmo. A gente voava de um lugar para o outro com chroma key, com corte aqui, volta para lá, volta para cá. A gente parava a gravação para botar o olho vermelho, botar os dentes, voltava a gravação. Era tudo manual, tudo analógico, entendeu? E a gente ia criando na hora, a gente ia pensando como é que pode fazer isso, como é que as folhas ventavam, eram uns ventiladores gigantescos, uns 5 dentro do estúdio, com os contra-regas jogando folhas. Então era tudo verdade, entendeu? Não tinha os efeitos que hoje tem, né? Quando a gente foi fazer Mutantes, era cheio de efeito, era outra época, né? Então, essa inocência e, ao mesmo tempo, esse inocência que eu falo é assim, entrar num trabalho sem saber direito onde que ele vai dar, entra, sabe? E começa a se dedicar a ele, a fazer ele existir, criar coisas para compor aquilo, entendeu? Então, essa inocência, às vezes, e a diversão, a gente se divertir durante, sabe? Se a gente está se divertindo, com certeza o público vai se divertir, sabe? Se a gente se emociona, com certeza o público se emociona. O que inspira você no momento em que você está trabalhando num roteiro novo, tipo assim, você procura coisas da sociedade, ou você vai mais pela ficção, não sei, tipo assim, onde você pega as suas inspirações na criação de personagens? Ah, é tão diverso, assim. Eu já escrevi uns 2 livros de crônicas, basicamente com personagens centrais de mulheres, e um deles virou até uma peça. E escrevi uma peça também, um monólogo que eu fiz em 2018, chamava Aérea, que era uma aeromoça, também apaixonada por um comandante que não correspondia e tal. As duas eram comédias. Tudo vem assim de pequenos detalhes que vão sendo armazenados na minha cabeça, histórias que me contaram, pessoas que eu vi, mas assim, talvez venha primeiro, às vezes vem primeiro uma situação, sabe? Ou eu gosto muito de falar de mulher e de relacionamento, sabe? Como é que as mulheres piram no relacionamento, como é que é a visão feminina da história, sabe? Mas sempre com humor. Então tem sempre uma crítica também, né? Mas eu não sei de onde que vem, sabe? Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre observo muito. Apesar de parecer que eu não sou uma tímida, calada, que fica no canto olhando a festa, eu estou participando, eu observo muito. Se Então, quando comporta. eu centro, então, por exemplo, às vezes fica um personagem na minha cabeça anos. Essa aeromoça, eu tinha ela na minha cabeça há muitos anos. E eu sempre pensava em fazer ela. Aí eu operei, fiz uma operação lá, tinha que ficar em casa. Falei, pô, vou começar a escrever. Mas eu comecei a escrever sem ter noção de para onde que ia aquilo, sabe? Não tinha um, um roteiro assim, princípio, meio e fim, como é que eu recheio isso, sabe? Eu começava a escrever coisas pensando naquela mulher, como é que ela age, como é que ela fala. Depois, no meio que eu fui descobrindo, pô, podia acontecer isso, podia acabar assim, sabe? Mas eu não tinha noção para onde que eu estava indo. E isso é muito livre, porque quem te leva é a própria história, não você leva a história para algum lugar.
Eu agora me mudei, eu morava no apartamento maior e agora eu voltei, vim para um menor, e eu estou gostando muito de ir para um menor e tal. E eu fico esperando as coisas me dizerem aonde que elas querem ficar, porque a tendência é você copiar a outra casa, né? Mas eu Uhum. fiquei pensando que é mais ou menos como quando você está escrevendo, sabe? Você, de repente eu boto um quadro ali e espero para ver se ele é dali, sabe? Mas é como se eu. É uma coisa muito orgânica. Agora, eu tenho uma capacidade de guardar coisas na minha cabeça. Eu tenho já alguma coisa que também está sendo criada aqui dentro, que eu, um dia eu vou ter que sentar para escrever. Porque volta e meia fica buzinando, sabe? Com uma vontade de aquilo acontecer. Mas é muito orgânico. Eu não sou uma autora assim profissional, daquelas que acorda de manhã e senta e escreve 3 horas seguidas. Nunca fui. Você E nunca eu também foi, sempre, eu nunca sempre se trabalhei interessou. com um pouco de, eu sempre trabalhei com um pouco de demanda, sabe? Me contratam para escrever uma coisa, tem que entregar no dia 10. Aí eu falo, tem que entregar no dia 10. Isso aí funciona para mim, o deadline, sabe? Pressão, a pressão de ter. Pressão, eu preciso de encomenda, pressão. Agora, eu, assim, naturalmente, fica aquelas coisas voando na minha cabeça, voando, voando. E aí, de repente, eu fico muito. Eu sou muito época. Tem épocas que eu fico muito fazendo teatro, outra época televisão, outra época cinema. E quando você está fazendo alguma coisa, não dá muito tempo para outra coisa. Eu agora estou fazendo uma peça que Ah, estreou agora em agosto. Marcelo Hã? Farias. Você estava Com trabalhando com Marcelo. Marcelo Faria, duetos do inglês chamado Peter Kilter. Eu não sei como é que pronuncia, Kilter, É, deve ser mas é assim. muito engraçada, muito divertida. E agora a gente está estreando em São Paulo semana que vem, mas a gente tem excursionado, sabe, pelo Brasil. A gente já fez 3 cidades, agora a gente vai ficar 2 meses em São Paulo, 2 meses e meio. Ficamos 2 meses aqui no Rio. E é o teatro voltando no Brasil ainda meio lentamente, porque Graças a esvaziou bastante, fechou muitos teatros, muita gente ficou sem emprego, muita tá bem difícil ainda. Mas a peça está sendo um sucesso e é uma delícia, estou adorando. Aí eu não tenho tempo para nada, sabe? Eu não tenho tempo para ficar eu tenho tempo para fazer anotações. Eu tenho sempre um caderno, sabe? Que eu gosto de escrever à mão, sabe? Coisinhas, Mas ideias. você nunca quis escrever uma novela, tipo assim, uma novela das sete, que são mais do seu tipo? Nunca lhe chamou atenção, uma coisa assim? Nunca quis escrever uma novela. Eu já escrevi, inclusive, como colaboradora, uma novela com o Antônio Calmon, que ele escrevia Armação Ilimitada também. A gente fazia uma boa parceria. Eu escrevi durante um tempo uma novela chamada. Daqui a pouco eu lembro, tá? Não me lembro muito bem, eu sempre tenho implicância com esse nome. Mas, enfim, eu escrevi só um período, porque depois teve um problema na novela e eu entrei como atriz e sair do autora. Mas novela é uma coisa assim que ou a pessoa, é uma técnica e é um trabalho insano, insano. É uma coisa assim muito forte. Acho que a pessoa tem que ter aquele dom e aquela ambição, sabe? Eu não tenho nenhum nem outro. Eu tenho uma coisa assim. Eu sou confusa, sabe? Tem uma época que eu escrevo música, porque eu estou namorando um cara que a banda dele estourou, e aí eu fico um tempo na música, aí eu vou por um tempo para o teatro, aí me chamam para trabalhar na televisão, aí eu começo como autora, eu fico um tempo como autora, mas eu acho que eu sou mesmo atriz. É. Uma atriz assim criativa, sabe? Não é uma atriz que só fala o texto. Eu estou sempre metendo a mão no texto, sabe? Não, e você é Sempre, uma porque pessoa que sabe, sabe trabalhar com o corpo todo, né? Aliás, eu vejo você, eu sempre gosto de ver você em cena, porque você coloca muitas coisas que diferenciam de um personagem para outro. Até na impostação da voz que você faz em alguns personagens, tipo a Mary Matosso, assim, né? O jeito de é, falar e tudo isso, eu acho que é uma marca muito Patrícia Travassos, assim, não sei. É a impressão que eu tenho cada vez que eu assisto uma coisa sua. é muito intuitivo também, sabe? É muito. Eu não tenho técnica, sabe? Eu não tenho nenhuma técnica. Eu tenho, assim, uma. A minha formação começou num grupo chamado Asdrubal Trouxe Trombone, que foi um grupo que fez muito sucesso nos anos 70. Era um grupo que criava seus próprios espetáculos, entendeu? A gente levava meses e meses ensaiando.
A gente fazia os figurinos, a produção, o cenário, tudo a gente fazia. Então foram 7 anos que eu fiquei nesse grupo e a gente ficou muito, muito conhecido no Brasil. Até hoje tem gente estudando o Asdrubal trouxe trombone, a sua forma de fazer e de atuar. Eu me identifiquei com aquele grupo porque eu já tinha essas habilidades embutidas ali, latente, sem saber, né? Tinha gente que entrava nesse grupo e saía, porque não se identificava com aquele método de criar os seus próprios espetáculos, de atuar de uma forma supernatural, sem... Então, a minha formação vem daí. E todos nós que fomos desse grupo temos essa característica de é, pegar o personagem para si e ser um pouquinho autoral no personagem, sabe? De alguma forma interferir no que está escrito, dito, de uma forma positiva, não é para acabar, não é melhorar, ou dar dicas e coisas e tal, entendeu? Então, eu acho muito legal entrar em trabalho que eu possa fazer isso. Se eu tiver que fazer exatamente aquilo que está escrito, por isso que eu acho que eu nunca vou conseguir fazer um bíblico, entendeu? Porque não vou ter a manha de como é que faz aquilo, sabe? E tem que Yeah. falar aquela coisa daquele jeito. Mas, enfim, eu gosto de entrar em trabalhos que eu possa ter essa habilidade de mexer, de fazer aquela coisa ficar confortável para mim como atriz, sabe? Ficar me apossar daquele personagem num grau que eu possa oferecer mais ainda do que o texto está dando, entendeu? Principalmente se for comédia, porque aí você fica buscando tons e piadas que se você tem a habilidade de cômica, você vai tentar fazer aquilo ficar mais engraçado, entendeu? Mas Ou você... ficar engraçado em um lugar que nem era, sabe? Paty, uma pergunta que eu não quero deixar de fazer. Você compôs muitas das músicas da época da Blitz. É. As grandes músicas da Blitz que eu lembro, tipo Você Não Soube Me Amar e tudo isso, isso é seu também? Você Não, fez... não, você não soube me amar. Eu, na verdade, não compus muitas, eu compus algumas e comecei a ser chamada pelas gravadoras também para fazer música para outros grupos, fazer versões para outros grupos de rock. Foi uma época de explosão do rock no Brasil e tal. Mas também foi uma fase, sabe? Porque eu namorava o Evandro, que era como é que se diz, o líder do grupo. Ele era do Asdrubal Trouxe Trombone. Ele veio comigo desde anos. A gente era anos e anos amigos, entendeu? E a gente começou a namorar, e aí eu comecei a dirigir o grupo, aí eu fazia o figurino do grupo, aí eu comecei a frequentar muito os estúdios, aí comecei a fazer letras, sabe? Mas Você Não Soube Me Amar, são vários autores, mas eu não estou. Eu Tem fiz vários algumas músicas. Hã? ciência, porque eu lembro assim, foi a primeira que veio na minha mente, mas eu sei que o É, porque foi a primeira música que estourou. Foi a primeira e música que muitas estourou. outras que também foram grandes sucessos. Então, eu É. estava um pouco agora na sua biografia e eu li isso e falei, eu vou perguntar para a Patrícia. Pati, Não. que prazer enorme de conhecer, na verdade. Você tem um monte de coisas muito interessantes que a gente poderia falar horas aqui, mas eu quero que seja você quem convide o pessoal lá que ainda não assistiu Esposa de Aluguel ou Esposa de Alquiler, como lhe chamamos acá, para assistir pela Esposa Netflix. de Alquiler. Alquiler. Sim, Então, vocês, quem não assistiu, ou quem quer assistir de novo, quer convidar alguém para assistir porque você gostou, porque isso boca a boca funciona muito, eu convido vocês para assistir Esposa de Alquiler, tá certo? está certísimo. Esposa del Alquiler ya está en la plataforma de Netflix. Ahí tienen Patricia Netflix. Travasos, Cayo Castro, Tati López y un elenco maravilloso, una propuesta muy divertida y obviamente, como les decíamos nosotros, si es que no entendieron el portugués, actualmente se ha convertido en la película de mayor importancia en la plataforma de Netflix. Esto quiere decir la película con mayor cantidad de horas, ¿no? Dentro de visualizaciones a nivel mundial, inclusive en países que no son de habla hispana. Así que no pierdan la oportunidad de ver esta película que recientemente ha estado, se ha estrenado en la plataforma prácticamente a partir del 11 de octubre. Comenzaron ya a difundirse no solamente en Netflix Brasil y Netflix Latinoamérica, sino en Netflix a nivel mundial. Patricia Travasos, qué placer conocerte, Muito realmente. obrigada por essa entrevista deliciosa.
E muito obrigada por tudo, por encher minha bola, jogar confete e gostar do filme. Muito bom, Ah, muito mas bom. eu sou fã, eu sou suspeito, porque eu sou muito fã de você. Então, para mim está Ah, sendo muito uma obrigada. honra poder conversar e tirar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que você está com muito trabalho. Imagina, E imagina. seja a primeira de muitas, Paty. Um prazer. Tá Boa bom, noite. tá bom. Prazer enorme. A hora que você quiser, liga que a gente faz outra, tá? Y a ustedes, buen fin de semana, señores. El próximo lunes nos reencontramos con más de Bladial.